Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito. Esse programa, de segunda a sexta, tem abençoado a vida de muitas pessoas e que também tem abençoado a minha vida. Através do Acordando para o Propósito, nós aprendemos a palavra de Deus de maneira simples, de maneira muito reflexiva e dessa forma nós vamos agregando uma construção diária do conhecimento na palavra de Deus. O Acordando para o Propósito tem sido bênção na sua vida? Se sim, responde aqui embaixo, dê um testemunho, conte como que você tem usado, inclusive, o nosso programa para os seus momentos de estudo, para os seus momentos de reflexão. Eu sei que muitas pessoas acordam, veem o Acordando para o Propósito, dali já tiram suas reflexões bíblicas, seus direcionamentos para a leitura bíblica e também para o estudo mais sistematizado da palavra de Deus. Eu posso dizer para você com toda certeza que o Acordando para o Propósito, ele é um programa sem igual nesse sentido. Nós temos muitos programas de muitos pastores na internet, programas abençoados, mas eu posso dizer para você que o diferencial do Acordando para o Propósito é essa mescla. Nós trazemos sempre um estudo consistente, mas sempre com um toque reflexivo para que você possa aplicar e que também dessa forma nós podemos agregar muitas pessoas que querem estudar a palavra de Deus e muitas das vezes não iniciam porque acham que é muito difícil entender alguns temas, entender alguns assuntos. Não estamos aqui para poder te abençoar e poder fazer com que isso seja mais fácil para você. Por isso eu digo, se inscreva no nosso canal, se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha, porque dessa forma nós podemos progredir. E por falar em progredir, o mês de abril está progredindo. Hoje é dia 10 de abril e estamos chegando próximo. Temos aí basicamente um mês para o nosso evento Workshop Bíblico Cultural, dia 11 de maio, a partir das 10 da manhã, no Centro Cultural Jerusalém, que fica no bairro de Del Castilho, no subsolo da Igreja Universal, aqui na Catedral, em Del Castilho. Nós vamos fazer um workshop bíblico-cultural. Vai ser um evento maravilhoso, porque esse evento ele vai ter não somente uma visita guiada, como também vai ter palestras. Além disso, você vai receber apostilas, certificado e tudo isso nesse primeiro lote. Está perto de acabar o primeiro lote e investimento de apenas R$ 60. Se você tiver aí um grupo, mais de 10 pessoas, nós temos aí uma facilidade para você. Você tem um grupo, mais de 20 pessoas, nós temos uma facilidade ainda maior para você. Se você tem um grupo com mais de 10 pessoas ou com mais de 20 pessoas, você pode fazer contato conosco através dos nossos canais, deixando o seu contato, seja pelo Instagram, @Edvanei Fernandes, seja aqui no nosso canal também, você deixando o seu contato, ou você mandando um direct para a gente no Instagram, que hoje é um caminho muito fácil de você nos encontrar e todo mundo usa como canal de comunicação, @Edvanei Fernandes, para você saber como que você faz a inscrição aí do seu grupo, da sua igreja, seu grupo de estudos, do seu seminário, enfim, como que você desejar. Então, dia 11 de maio, nós teremos o workshop bíblico-cultural, teremos a presença do pastor Ricardo Silva, pastor Gilson Paulo, vai ser um dia magnífico e extraordinário. Eu espero você, conto com a tua presença e certamente vai ser um dia de muito conhecimento também, tá certo? Hoje a pergunta é a seguinte: seremos coroados em glória? Nós já conversamos aqui no Acordando para o Propósito sobre a ideia de recompensas que o Senhor nos dá, obviamente, por conta das nossas obras praticadas. Nós vimos aqui, por exemplo, que tipos de obra nós temos, obras com materiais preciosos e de valor, como ouro, prata e pedras preciosas. Nós vimos também sobre obras de palha, de feno, de madeira,
que são consumíveis. Mas a palavra de Deus traz algo interessante sobre esse momento que está correlacionado ao que nós vimos aqui sobre o tribunal de Cristo, esse momento de condecoração dos servos de Deus, dos servos fiéis, aqueles que foram salvos. A pergunta que eu fiz hoje é: seremos coroados em glória? Mas antes de nós falarmos sobre sermos coroados em glória, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 19 de João. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos e você verá algo aqui interessante, porque quando nós estudamos sobre essa ideia de nós sermos coroados, condecorados, receber galardão, receber coroa, isso às vezes soa como uma exaltação do ser humano, mas você vai ver que isso não tem a ver com exatamente nada ligado à exaltação do ser humano, a não ser a exaltação e a glorificação do nosso Deus. E você vai saber por quê e onde que isso começa. Capítulo 19 de João, para poder nós entendermos esse assunto, que é um assunto que está ligado diretamente ao que nós estamos tratando aqui durante todo o mês de abril, que é Apocalipse. Então, na sequência de toda essa nossa reflexão sobre o tribunal de Cristo, veja o que a palavra diz, João capítulo 19, 1 e 2. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Aí a gente pensa assim: meu Deus, a coroa que Jesus recebeu nesta terra foi uma coroa de espinhos. Aí a pergunta é: quem mais teria autoridade para de fato condecorar um pecador, senão o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo veio a esta terra como o Messias enviado por Deus, e certamente os próprios judeus pensou exatamente na figura de um rei, na figura talvez de um monarca social que viesse não somente trazer salvação, mas trazer algum tipo de benesse para o âmbito cotidiano social. Mas a representação de Cristo que nós temos, o ápice do seu sacrifício, é a marca de uma coroação que ele recebe. Uma coroação que não foi dada por Deus, não foi dada até mesmo por aqueles que os seguiam, mas uma coroação dada por aqueles que eram autoridades naquele momento, aqueles que de alguma forma se contrariaram contra Jesus e o puseram nele. Teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Veja, essa ideia de Jesus como sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele recebe uma coroa de espinhos. Agora, veja, quando a gente falou do tribunal de Cristo, a gente vai entender, aí saiu uma situação para você estudar no capítulo 19 de Apocalipse, ele vai vir, na verdade, com um diadema em sua cabeça. Veja que no âmbito celestial, no âmbito glorioso, depois dessa vinda de Jesus, dessa volta de Jesus à Terra para buscar a sua igreja e se iniciar esses eventos no mundo celestial, a figura desta coroa de espinhos, agora ela vai trazer a ideia de muitos diademas em sua cabeça. E aí ele vai proceder, essa ideia muito clara, que a gente vê em Apocalipse, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que um dia veio a esta terra e foi posto nele uma coroa de espinhos, ele agora vai vir para buscar a sua igreja e ele vai ter muitos diademas em sua cabeça. Uma marca representando sua glória, sua autoridade. E diante disso, este que tanto usou coroas de espinhos quanto esses diademas em sua cabeça, ele vai entregar prêmios e galardões. Veja que prêmios, galardões são insígnias, são sinais, são maneiras expressivas de o Senhor condecorar aqueles salvos por suas obras aqui nesta terra, mas
a gente tem essa ideia da coroação. É um assunto que muito pouco é tratado, para ser bem sincero, escatologicamente falando, poucas pessoas tratam sobre essa ideia, que seria esse tema coroação. Eu gosto de trazer ele porque ele representa muito sobre aquilo que nós estamos desempenhando aqui nessa terra, sobre a questão da premiação, do galardão, da maneira com que o Senhor vai representar as obras de cada um aqui feita nesta terra no âmbito celestial. Então veja, a ideia que a Bíblia nos apresenta sobre isso, tá? Capítulo 19 de, de Apocalipse vai falar sobre essa ideia do Senhor com seus muitos diademas na cabeça, essa ideia de proceder, essa entrega de premiação e galardão coroando, ele vai coroar. Imagina pessoalmente, você já viu como que é uma premiação num final de campeonato, onde a equipe vencedora ela vai de maneira enfileirada e ali cada um, por uma autoridade constituída no futebol ou na sociedade, essa autoridade ela vai colocar uma medalha naqueles jogadores, naqueles membros da comissão técnica de uma equipe. Eles estão sendo o que ali? Premiados, um a um, de maneira pessoal. E nesse aspecto das premiações, referentes ao que será julgado e proferido no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, a ideia que a Bíblia nos apresenta é exatamente essa, uma coroação pessoal de todos os fiéis, os crentes, fiéis, salvos, foram arrebatados, aqueles que participaram da ressurreição dos mortos. A gente vai receber uma coroação. Essa ideia mesmo, de pôr uma coroa, representando uma coisa interessante. Como eu falei para você, a ideia de Jesus ter usado uma coroa de espinhos representa quase que uma ideia de zombaria em relação à ideia de ele ter a representatividade de ser o rei dos judeus, como as escritas na cruz do Calvário, né? Ali o rei dos judeus, quase que um deboche. Então, quem pode coroar alguém? Alguém que possui autoridade. E aí esse que se despiu de sua glória para poder usar uma coroa de espinhos e se dar em sacrifício, ele mesmo tem poder e autoridade para poder coroar os seus filhos, aqueles que foram salvos. Então veja, isso vai acontecer no momento sucessivo aos aspectos da relação que nós conversamos aqui do Tribunal de Cristo com a premiação, galardão, tá certo? Que são prêmios, são insígnias que vão diferenciar acerca das obras, obras que serão provadas pelo fogo, e a coroação ela segue neste mesmo caminho. Agora, o interessante é que, assim como a ideia dos galardões são faladas ao longo da Bíblia Sagrada, a gente pode perceber que a ideia da coroação ela também está em muitos textos da Bíblia, principalmente alguns textos que o apóstolo Paulo usa para poder tratar sobre isso, e alguns outros que eu vou mencionar aqui para você. Nós não vamos entrar nos textos para poder nós ganharmos tempo. Mas a ideia das coroas é que são vários tipos de coroas. Significa o quê? Cada coroa pode ter uma representatividade. E aí, basicamente, a Bíblia Sagrada vai mencionar, por exemplo, a coroa da vida. O que seria a coroa da vida? São aqueles que viveram como mártires aqui na terra. Tiago fala isso no capítulo de número 1. Então, a coroa da vida para aqueles que foram mártires aqui na terra. Significa o quê? Pessoas que, por conta da proclamação do evangelho, deram a sua própria vida ou entregaram a sua vida a ponto de eles serem mortos por causa da pregação do evangelho. E aí a Bíblia vai falar que estes receberão a coroa da vida, representando o quê? Que a morte aqui terrena não foi um ponto final, mas apenas um ponto continuativo para a história de Deus na vida dos seus. A Bíblia fala também sobre a coroa de glória para os pastores. 1 de Pedro, capítulo de número 5. Você pode estudar lá depois. Significa o quê? Os pastores fiéis, tá
certo? Porque aí há uma qualificação para esses pastores que vão receber essa coroa de glória, é o quê? Os pastores fiéis. Então há uma condecoração para os pastores fiéis, segundo o que o apóstolo Pedro apresenta em sua primeira epístola. Ainda, a Bíblia vai mencionar a coroa da justiça para aqueles que esperam e amam a volta de Cristo, segundo de Timóteo, a partir do capítulo de número 4. Então veja, aqueles que amaram a vinda de Cristo, aqueles que entenderam a vinda de Cristo a esta terra, eles serão coroados. Isso representa o quê? Aqueles que ao tempo da vinda de Cristo não o aceitaram como Messias, obviamente, não participam dessa coroação de justiça, porque esses são para os que amaram a vinda de Cristo. Ainda, a Bíblia fala sobre a coroa de alegria. Essa daqui é sensacional. Para quem é a coroa de alegria? Para aqueles que são ganhadores de alma. Por quê? O Senhor Jesus ele deixou uma missão para a igreja. Ele mandou que nós cumpríssemos o ID. Quem cumpre o ID é ganhador de alma, é edificador de vidas. Logo, esse estará apto para receber a coroa de alegria, que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. E a Bíblia também fala sobre a coroa de incorruptibilidade para o alto domínio. 1 de Coríntios, capítulo 9. Essa daqui também é sensacional. Por quê? Coroa de incorruptibilidade para aquele que tem alto domínio. A falta de alto domínio, ela gera corruptibilidade em nós. Por quê? Se não tivermos autodomínio, autocontrole, nós vamos ceder ao pecado, às tentações. Logo, aqueles que resistem ao pecado, aqueles que têm o autodomínio em relação às suas ações, às suas atitudes, eles estão aptos para receber em glória a coroa da incorruptibilidade. Então, vivemos aqui pelo menos 5 coroas mencionadas. Isso representa o quê? A Bíblia está sendo clara. Seremos coroados em glória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, como nós vimos aqui, dito por João, recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. Mas em Apocalipse, ele vem com diademas em sua cabeça. Em glória, ele vai também coroar os seus em glória. Então nós seremos coroados porque o nosso Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você quer aprender mais sobre Apocalipse? Você quer aprender mais sobre escatologia? Adquira um material exclusivo. O link está aqui na descrição. Você pode adquirir esse material. É um material que pode ser até parcelado no cartão. Quer dizer, se eu fosse você, eu investiria nisso. Esse material eu estou recomendando para vocês, não por outra coisa, porque eu também estudo por ele. Porque esse não é um material feito somente por mim, não é um material somente feito por alguém que idealiza um trabalho. Esse trabalho é feito a muitas mãos, muitas vozes que aqui ajudam na cooperação da construção desse material. Então, se você quer enriquecer o teu conhecimento, adquira um material exclusivo. São palestras, análises, seleção de vídeos, materiais em PDF, PowerPoint editável, mais de 10 horas de conteúdo próprio, muitos materiais também adicionais, selecionados para poder te facilitar. Então, acesse, está aqui na descrição, adquire. É um valor que cabe no seu bolso, é um valor, na verdade, que as pessoas sabem muito bem. Um tipo de material desse é, no mínimo, R$ 200, R$ 300, geralmente é o valor de um material desse. E esse é um material que você não usa apenas durante um trimestre, é um material para você usar por bastante tempo, porque você vai poder baixar esse material. Você tem um tempo, né, de acesso a esse material que já é para além de um trimestre. E além disso, você pode baixar
esses materiais em PDF, os PowerPoints, enfim, você pode usufruir desse material aí com tranquilidade. Então, se você quer semear na sua vida, investir na sua vida, o link está na descrição, material exclusivo Apocalipse e seus grandes temas para você se aprofundar no que nós estamos tratando aqui. Tá certo? Então vamos estar orando. Amanhã, lembre-se, quero você aqui colocando o teu pedido de oração, porque na sexta-feira nós estaremos orando especificamente. Você que tem colocado aqui as orações, nós temos apresentado diante de Deus para poder o Senhor entrar com provisão, providência naquilo que é necessário que você está pedindo. Tá certo? Nós cremos num Deus todo-poderoso. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esse dia maravilhoso, abençoado. Nos dê, Senhor, um dia de paz, repleto da tua presença, cheio da tua glória e do teu agir em nossas vidas. Nós queremos abençoar a vida de cada um que aqui está nos acompanhando, seja em qualquer horário do dia, eles estão acordando para o propósito, despertando para aquilo que tu tens para a vida deles. Dessa forma eu oro desde já, agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço para você. Amanhã eu espero você aqui no Acordando para o Propósito. Forte abraço.